Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44. Que diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis em que hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerei isto: se o pai de família soubesse que era na vigília da noite, haveria vindo um ladrão e vigiará, e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não conheceis. Mediante essa leitura, convido todos os irmãos a dobrarem o rosto joelho e fazermos oração mediante este culto. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz pelo convite do irmão João Paulo, por ter dado a oportunidade de fazer a direção disso. Mas, se me permite, tenho que passar a oportunidade para orquestra para vocês e logo após o ministro de louvor dessa manhã, nosso irmão Bruno.
Senhor a todos os irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso culto, aqueles que nos visitam, aos nossos irmãos também. Para esse primeiro louvor, quero convidar vocês a se colocarem de pé, por favor. O grupo de louvor também vem à frente. Nós estamos louvando com o louvor que ele diz que quando nós estamos à mesa, quando nós estamos dispostos, quando nós estamos preparados, como o Senhor é clamor, como Ele é a festa, a comunhão, a união com os nossos irmãos também. Então eu convido vocês a cantarem esse louvor juntamente conosco também.
as nossas ofertas, quero convidar a Diaconisa Rosa, que estará fazendo a oração, e os irmãos se sintam à vontade também para ofertar. Oremos. Deus Santo, maravilhoso Pai, digno de toda adoração, toda honra, toda glória. Bendito é o Senhor que nos trouxe até aqui, no sábado do Senhor, e nós temos o privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor, de ofertar o nosso louvor, de ofertar as nossas vidas como um cheiro suave, oferta viva diante da Tua presença. E o nosso desejo é que o Senhor aceite as nossas vidas como ofertas, que o Senhor aceite os nossos dízimos e as nossas ofertas voluntárias, e que essas ofertas e esses dízimos, Senhor, para a manutenção da Tua casa, seja uma bênção, e que os nossos irmãos sejam abençoados e que prosperem em todo o tempo, para que assim, ó Deus, possam ofertar diante da Tua presença de coração. Aceita as nossas ofertas, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Caminhar
que nós lemos e que nós cantamos agora, que nós continuamos cantando. Queria convidar vocês a ficarem em pé novamente, por favor. E queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a coisa que você mais deseja na sua vida? Acho que vocês já tiveram a resposta de vocês aí, pensaram um pouco. Mas se a gente fosse pensar um pouco, talvez não só no individual, mas no coletivo. O que vocês esperam ou pensam para a nossa sociedade? O que vocês esperam e pensam para a nossa igreja? Estava até pensando, amanhã é o dia que a gente comemora o dia que o Brasil se tornou independente, que um grito de independência mudou o rumo da história que nós vivemos hoje. E se eu te falar que aquilo que você já conhece, toda a experiência cristã que você tem hoje, talvez você que está vindo aqui a primeira vez, talvez essa seja a sua primeira experiência também, mas nós temos um povo que clama a Jesus. E quando nós vemos as histórias da Bíblia, quando nós vemos lá em Pentecostes, escrito lá em Atos, a gente vê que estavam os apóstolos e todas as pessoas reunidas em um só lugar, e elas começaram a clamar constantemente, até que elas foram revestidas de poder. E se a nossa igreja continuasse clamando assim, só que ao invés de clamar só para si, clamar só no íntimo, mas ela clamasse mesmo, exclamasse em voz alta, qual seria esse clamor? E a gente pensando nisso, eu trouxe esse exemplo da independência, porque talvez esse seja o nosso grito também, de a gente confirmar, reafirmar e declarar para a sociedade mesmo quem nós somos. Somos o povo escolhido de Deus. E se a gente for olhar, a gente é adorador a todo momento. Não só quando o louvor inicial inicia. Nosso louvor não inicia nesse momento. Nosso louvor inicia na nossa casa durante a semana. Nosso louvor inicia quando a gente passa pelo corredor aqui e vai beber água. Nossa adoração tem que continuar. Quando a gente passa pelo irmão e cumprimenta com a paz do Senhor, isso também é nossa adoração. E quando a gente pensa nisso, a gente vê que a todo momento a gente tem que clamar e adorar ao nosso Deus. E pensando também mais nisso, quando a gente faz essas pequenas ações, quando a gente reserva mais tempo para clamar a Jesus, para pensar nas coisas que Ele faz, para pensar em quem nós somos, ou quem nós devemos nos tornar, nós vemos que nós somos um povo que devemos clamar avivamento. Talvez só por alguns momentos no individual, Senhor, me aviva-me, Senhor. Mas também quando nós estamos no coletivo, nós devemos clamar que esse povo deve ser avivado. Senhor, aviva-nos constantemente. Quando o sol brilha, Senhor, nos aviva. Quando a gente cumprimenta o irmão, Senhor, continua nos avivando. Senhor, quando eu estou na dificuldade, eu sei que é difícil, mas Senhor, me aviva mais ainda. Esse é o clamor do povo de Deus, e é o que nós vamos cantar agora, que o Senhor aviva-nos sempre. Amém. Nosso povo, nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos. Aviva-nos.
Nós somos o povo que clama por avivamento. Nós somos a igreja, a nação viva do povo de Deus. Nós somos escolhidos para proclamar a salvação. Nós somos o povo que clama: aviva no Senhor, aviva no Senhor. Aleluia, Jesus. Faz essa escuridão passar, o avivamento vai chegar. Aviva-nos como o sol que ao brilhar faz a escuridão passar. O avivamento vai chegar. Nosso povo, nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos, aviva-nos. Pai, Senhor, igreja. Amém. Sua cabeça, vamos orar. Amém. Enquanto de pé, vamos fazer a leitura bíblica. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Todos podem se sentar. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo entregar essa palavra. Bom, hoje o assunto é sobre cidadania cristã. É algo que esses dias eu estava lendo e me impactou e eu quis trazer para cá. E é algo muito importante. Mas para a gente começar compreendendo sobre o assunto, a gente precisa entender o que é cidadania. E o significado de cidadania é condição ou dignidade de quem recebe o título honrorífico de cidadão, ou seja, um título de honra. E a gente sempre tem que ter a noção e olhar para nós mesmos, nos autoanalisar se nós estamos sendo bons cristãos, se estamos exercendo essa cidadania de maneira correta, se para nós estamos levando isso como algo digno no nosso dia a dia.
Para isso eu vou pedir que projete aí lá em 1 Coríntios 4:4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. É o Senhor quem me julga. Para a gente saber se a gente está tendo a nossa dignidade, a nossa cidadania sendo exercida de maneira digna do Evangelho, né, cidadania cristã, a gente tem que se autoanalisar de nossas próprias atitudes. E eu estou sendo um bom cristão? Você está sendo um bom cristão no seu dia a dia, em todos os lugares? Às vezes, bom, eu enxergo que não é só a nossa autoanálise que nos acuse, mas às vezes, quando nós vamos fazer algo de errado, por exemplo, a nossa consciência não deixa que a gente faça. Fica tipo algo na sua cabeça, geralmente sempre aquele frio na barriga, ou não faz. Eu, por exemplo, uma vez aconteceu um fato que me impactou bastante, assim, porque até hoje eu lembro. Eu estava na casa da minha tia Miss, e lá estava eu sozinho lá, né? Todo mundo tinha saído. E isso não sabe. Aí eu estava comendo paçoca lá, né? Minha tia tinha deixado eu comendo paçoca lá. E nisso eu até passando, né? Sozinho, não tinha ninguém vendo, em casa não tinha paçoca. Aí eu ia comendo uma, comi duas. Aí eu peguei e falei assim, vou colocar no meu bolso e vou levar para casa, né? Lá eu não vou ter paçoca para comer em casa, quando der vontade eu pego aquela que eu trouxe e vou comer. Fiz isso, peguei, guardei no meu bolso e levei para casa. Deixei ela guardada lá em casa por 2 semanas. Não comi, todo dia eu ficava, eu como ou não como. Não comi ela, e também 2 vezes eu acho que eu tinha ido nessas 2 semanas lá para casa da minha tia. Eu esqueci a paçoca em casa e a consciência pesou demais. Mas eu não comi e depois eu consegui devolver, ainda escondido para não passar vergonha. Mas por que eu não comi a paçoca? Porque a minha consciência me acusou. A gente diz consciência, mas é o Espírito Santo que está na nossa cabeça o tempo todo falando não come, porque é algo errado, é um fruto de um pecado. Por exemplo, aquela paçoca que eu peguei, o pecado de eu ter pegado, então não deveria ter feito aquilo. E depois de um tempo que eu fui entender, até a minha mãe, eu contei isso para ela depois de sei lá quantos meses ou anos, e aí ela falou, foi o Espírito Santo que não deixou você comer, porque ele nos acusou. E é algo essencial, né? A gente ter a nossa consciência o tempo todo nos cutucando ali, né? O Espírito Santo ali, após ao nosso batismo que nós aceitamos, né? Tipo, o Tiago estava falando isso lá na lição lá, e é algo que o Espírito Santo ele sempre fica no seu coração, né? Após você aceitar a ação dele na sua vida. Voltando ao texto de Filipenses 1:27, Paulo ele deixa muito claro que a gente deve exercer essa cidadania, né, de maneira digna. A gente vê que Paulo ele tinha essa convicção todos os dias do que era cidadania. Todos os dias ele estava exercendo de maneira que ele tinha sua consciência limpa, né, todos os dias após a sua conversão, no caso, né? E é algo que a gente precisa, ter com essa consciência limpa. E tanto que ele fala que a consciência dele não acusava ele. E que se fosse para ter, se tem alguma coisa, é Deus quem julga ele. É Deus quem acusa. Então, que a gente possa ser assim, né? Que Deus nos acusa se tiver diabo, mas que a nossa consciência esteja limpa de todas as nossas ações. Tem um porém, né? Sempre tem um porém. Exercer essa cidadania cristã não é algo extremamente fácil. É algo que demanda... que você tem que abrir mão das suas coisas do seu dia a dia, dos prazeres e etc. Para isso, eu até colocar uma pergunta aqui, não é fácil a gente exercer essa cidadania de maneira correta, mas como que eu vou exercê-la de maneira prática, né, no seu dia a dia? Para isso, vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 21, dos versos 10 ao 13. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito
Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dom deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo aqui, ele tinha a convicção em Cristo. Ele tinha uma fé tamanha, um amor tamanho por Cristo, que ele não se preocupava de viver nada que ele sofresse o suficiente, mas para ele o nome de Deus estava sendo glorificado. Em Filipenses 4, ele deixa isso mais claro também, porque ele fala sobre as lutas diárias dele, era sendo preso, ele sendo perseguido, ele enfrentou naufrágios, e depois do naufrágio, sempre foi um tormento, mas ele estava feliz. Filipenses 1:21 fala isso, para ele o viver era Cristo, morrer era viver é Cristo, morrer é lucro. Então, enquanto ele estava nessa terra, sofrendo o suficiente, ele não estava nem aí para as dores, porque nem aí no sentido de tristeza, porque era algo que estava levando o Evangelho de Deus, né? Ele, em Filipenses 4 ainda, ele diz que os sofrimentos dele faziam que as pessoas carregassem o Evangelho dele para os gentios, né? Mais ainda, que espalhassem mais o Evangelho através do sofrimento dele. Então, é algo bom, né? Se sentir seguro em Cristo. Por mais as tribulações que nós possamos passar, Cristo está nos segurando. Cristo, ele não nos deixa acontecer algo extremamente ruim a ponto de nós não aguentarmos. A gente precisa ser assim. A gente tem que encontrar a nossa felicidade em Cristo. Paulo, ele encontrava a sua felicidade em Cristo. Ele não se preocupava com o sofrer, ele podia sofrer o quanto for, mas ele estava feliz. E é algo que a gente precisa todos os dias. Sendo difícil ou fácil, a gente precisa estar vivendo para Cristo, de maneira correta, dando exemplo no trabalho, dando exemplo na escola, onde quer que seja. Paulo estava sendo o mesmo cristão, na rua, na escola, na rua, no cinema, em qualquer lugar ele estava sendo o mesmo cristão, dando o mesmo exemplo. A partir, né, da sua conversão ali, as pessoas olhavam para ele e enxergavam Cristo nele, no coração. Ele resplandecia Cristo através das suas atitudes. E nós devemos procurar, né, estarmos assim. Eu procuro estar assim. Muitas das vezes minha consciência me acusa, e é algo que imagino que não seja só eu, né? É algo difícil de se enfrentar, e a nossa consciência está sempre nos acusando. Eu entendo também que lá em Romanos 8:28 fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e você procura seguir o seu propósito, tudo vai cooperar para o seu bem. Não é um bem de riquezas, materiais, não é questão de prosperar, mas é um bem de você conseguir se adaptar em toda qualquer situação. Qualquer situação da sua vida você vai conseguir se adaptar, né, em qualquer sofrimento, mas é por conta de você estar se segurando em Cristo, né? Ele está estendendo a sua mão. Então, se achar em Cristo, se procurar estar em Cristo, é algo extremamente importante para que a gente possa viver a nossa cidadania de maneira correta. Foi uma palavra rápida, mas eu agradeço a oportunidade. Passo a palavra para o pastor Silvio. E assim, eu acho que ele vai ganhar muita paçoca da Alice, vocês não acham? Você sabia, Alice, disso aí? Você já sabia, Alice? E que ele gostava tanto de paçoca assim? Então, eu tenho certeza que para Alice é um prazer, né? Ele precisava ficar com o coração dolorido por isso. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. O que ele falou é exatamente Deus tratando segundo a situação que ele, na idade dele, estava enfrentando. Ele falou que faz muito tempo isso. Uns 3 anos, imagina só. Então Deus trabalha em todo tempo, né? E isso é maravilhoso. E a gente fica feliz que Deus venha trabalhar em tantos jovens, em tantas crianças, e se desenvolve ao longo do tempo. Eu não penso que Deus está trabalhando aí, como trabalhou na vida dele, trabalhando na minha vida e na tua vida. E que bom que Deus está trabalhando, né? E que bom quando a gente pode abrir o coração, é porque Deus tratou. Eu sempre digo isso. Você vai ver o seguinte: você nunca vai ver uma pessoa que está assim com um problema na droga, fala assim, dando testemunho: olha, eu uso droga, eu estou assim. Ninguém fala isso. Quando a pessoa vê
falar do que ele viveu é porque ele está liberto. Quando as pessoas chegam aqui têm vergonha de falar, tem medo, é porque isso ainda não foi tratado. Quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, não interessa o que a gente fez, ou praticou, o que a gente pensou, a gente já foi regenerado, é uma nova pessoa, e a gente fala isso com uma alegria, porque a gente sabe que foi algo que ficou no nosso passado, e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Que Deus continue trabalhando na nossa juventude, e que eles sejam instrumentos para a glória de Deus, e que no exemplo deles, às vezes a gente que está com mais uma caminhada, aprenda, a não ter problema em abrir o nosso coração, em dizer os nossos pecados, as nossas dificuldades. Às vezes não é uma paçoca, né? Às vezes é lá no trabalho, mas aí a gente tem vergonha de falar, né? Aí a gente não fala com mais facilidade. Quando é uma resma de papel que a gente pega e leva, aí a gente fica quietinho, né? Isso às vezes, quando a gente trata, em qualquer tempo é bom. E Deus é glorificado na nossa vida. Nós vamos orar, nós vamos orar também aqui pela Gabriela. E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e é bom a igreja saber, para a gente, como corpo de Cristo, se envolver. A Gabriela foi constatado um aneurisma. Não sei se vocês sabem disso. Não sabem? Aneurisma. E o aneurisma, você sabe, ele pode romper ou não, né? Essa flacidez da veia. E que pode, em qualquer tempo, haver um rompimento. E é nessa situação que ela está. E ela, na segunda-feira, fez um exame com um especialista em Cuiabá. E é necessário fazer um procedimento, né? É como se fosse um catéter. Coloca no coração, quando põe no estênio, coloca uma bolinha, se for necessário, para aquele vaso não romper. Ou obstruir aquele vaso para que não haja mais irrigação naquele local. E o procedimento é muito caro. O procedimento ela viu em torno de R$150 mil. E vocês sabem a situação, como é que fica. Nossa irmã já estava colocando carro para vender. E aí a gente conversou com a Natália, da Defensoria Pública. Na quarta-feira, a gente foi no hospital 8 horas da noite, durante o culto aqui. Estava mandando a documentação pelo WhatsApp para a Defensoria. Você vê como Deus age, né? Aí na semana Natália tinha conversado com a Giovana, que estava de plantão. Essa documentação chegou para ela 9 horas da noite. Quando foi 11 horas da noite, ela protocolou no plantão do fórum. Quando foi 11h30, já tinha uma sentença, né? E comunicado os órgãos do governo, dando 48 horas para fazer o procedimento. Então agora, ela me ligou ontem à noite, a gente foi lá às 6 horas da manhã para ungir a Gabriela, e ela já saiu dessa vaga em Cuiabá, e ela está em trânsito, se não chegou em Cuiabá agora para fazer o procedimento, né? Vamos orar pela Gabriela, orar pela Juscelia. Você imagina esse tempo todo trabalhando, e desde que ela está internada ali ao lado da filha, também no hospital. Não é fácil. Que Deus dê força, que Deus dê condição, que Deus, como já fez até aqui, prepare todas as coisas para que a gente possa ver um testemunho muito em breve, ela retorne de hoje para amanhã, se Deus quiser, uma vitória na sua vida, independente do que seja. A gente tem que ter experiências com Deus, que Deus está trabalhando na vida da família, na vida da Gabriela, e ao final o nome de Deus seja glorificado. Mas a obrigação da igreja é estar em oração, e que Deus mova pessoas, e Deus move pessoas. Quando você está num processo desse, você não acredita, não é um ou outro, não é um ou outro, não pense que é um ou outro. Deus move pessoas em várias circunstâncias para abençoar, para abrir portas, para que as coisas aconteçam. Não atribua isso a uma pessoa. Deus é extraordinário, Deus é bom, Deus é misericordioso, e Deus age na necessidade dos seus filhos. Nós temos outras pessoas para orar, nós temos orado pelo Diácono Batista, vamos orar pelo irmão Leir. O Leir não está bem, mais uma questão financeira aí, tem exames para fazer, e necessidades na vida dele, está numa cama, não consegue às vezes ir ao banheiro sem ajuda. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não está vindo aqui, quando você fala com ele, está choroso, com desejo de congregar. Vamos orar pelo nosso irmão, não esquecer de colocá-lo
na presença de Deus, certo? Vamos orar agora, vou ficar de pé, convidar os presbíteros, orar pelas famílias da semana, né? Nós vamos orar pela noite, né? Eu vi aqui que parece que a Mariana não está, né? Não, mas a Mônica está, pode vir representando a sua mãe e a sua irmã. E chamar também o irmão Edivan e o irmão Luzia, que são as famílias que nós oramos esta semana, né? A gente esteve lá na semana do sábado, nós está bem, né? Então vamos orar. Que Deus abençoe. Até na frente eu queria hoje, né? Eu estive lá, com certeza alguma coisa aconteceu, está dizendo aqui que está muito gripado, que Deus repreenda, né? Não apenas esta enfermidade, mas que dê forças, que dê ânimo espiritual, que ambas possam estar na igreja de Deus, servindo a Deus com alegria no coração, com a bênção do Senhor. É o que nós oramos durante essa semana, que você também orou, e vamos mais uma vez apresentar. Você, uma Luzinha, muita coisa para agradecer, né, Luzinha? Luzinha animada, ela disse que o Vanderlei está vindo aqui muito tempo, porque ele tem que andar com alguém, né, com um acompanhante. Eu falei, mas quando você está no 72, né? Eu falei, você não vai embora, minha mãe está esperando ela lá, né? Ela falou que vai, eu falei, você anda logo, vocês vão precisar de acompanhante para ir. O Edivan já falou, estou aqui. Mas quanto, amigo? 73. Aí, ó. Que Deus abençoe essa juventude, né, dos nossos irmãos, sempre dedicados à obra de Deus, há muito tempo, a vida toda. E agora tem que dar mais exemplo, mais pessoas para orar, mais jovem para ser da sua, né? Então que você possa fazer muito ainda pela obra de Deus, um exemplo cristão, porque a caminhada, ela só termina, ela termina. Na Vila Aurora, você está bem, Vila Aurora, eu não quero aparecer, não. Porque ela falou de 90 anos, vocês têm muita coisa para ver se ela quer se crescer aí. Então, ó, que Deus abençoe nossos irmãos, a Manete é uma pessoa de muito esforço, né? Trabalhando, às vezes, em dores, com dificuldades. Também aqui na igreja, né? Nosso desejo que ele esteja aqui. Então, vamos orar por essas famílias, né? O papel nosso como igreja de Deus. A gente ora pela Luzia aqui, sei que esse coração de mãe também ora pelo filho junto, que está distante. Ela pensa muito mais até nos filhos, nos netos, do que nela mesma. Vocês são negócio. A gente ora por vocês, mas que vocês também sejam um exemplo. A vida cristã da gente, não é porque a gente tem 60, 70, que a gente não está precisando desenvolver, não. Vocês estão precisando desenvolver, né? Espiritualmente, cada vez mais, em unidade familiar, em companheirismo matrimonial. Que Deus dê a bênção dele na vida de vocês. Vamos ficar os joelhos, a gente vai orar. Levante suas mãos se você desejar, e oremos pelos nossos irmãos. Senhor, da toda a glória, honra, louvor e adoração. Nós apresentamos agora, Jesus, diante do teu altar, a vida dessa
oração. É inconcebível. Estou falando que você não deve buscar o recurso necessário. Mas não é certo. A gente vir da nossa casa, às vezes, com uma enfermidade, com uma dor, com a necessidade da alma, e você sair daqui, ir para a UPA, ir para uma farmácia, sem antes vir ao altar de Deus e crer no poder da oração, para dar a liberdade espiritual, física, psicológica, que você precisar diante de Deus. Nós abrimos agora, venha com fé, e Deus dará a bênção à sua vida, é o que nós queremos em nome de Jesus. Glória, teu servo e a tua presença, Senhor. Filhos amados da tua casa, meu Deus desejoso da bênção do Senhor. Olha para a vida deles. Ainda, meu Pai, uma vida perfeita. Construir uma história. Deus que não voltar.
12, saúde Clarice, saúde Pilara, que fará uma cirurgia. Nós também vamos orar pelo trabalho que se aproxima do MCA, né? Essa noite, é dia 10 e 11, é isso? 11 e 12 de outubro. Que Deus possa abençoar poderosamente esse momento, com a sua bênção, com o seu cuidado, com a sua misericórdia, e tudo que for feito, planejado, que o Senhor possa dar a vitória em nome de Jesus, né? De joelhos, então, estamos orando por esses propósitos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este culto, te louvamos pelas vidas de todas as pessoas envolvidas. Meu Deus, Pai, agradecemos, Pai, por isso, em nome de Jesus. Pai, é para a tua glória, para o teu louvor. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção. Meu Pai, nós pedimos misericórdia, graça, sobre o poder. Meu Deus, Pai, Não pode ser ficar sentado um pouquinho só? Eu só vou falar alguma coisa aqui sobre o evento do MCA, dia 11 e 12 de outubro, que é algo que a gente quer implementar também com a visão de igreja em relação aos eventos que aconteçam em relação aos ministérios. A gente sempre tem uma postura até equivocada. O evento é do ministério, né? O ministério vai, o ministério faz, e às vezes a gente nem mesmo lá está. E esse é um desses eventos que seria mais um da mesma maneira. E o questionamento se levantou no momento de reunião de oração dos presbíteros, e essa questão veio à tona. E algo está decidido. O evento não é do ministério, o evento é da igreja. A preocupação em algumas deliberações não é do ministério, é da igreja. Então está com vocês aí, ele já me passou uma ficha de inscrição. Eu até não dei retorno para ela, mas passei para alguns analisarem. Está de acordo com aquilo que a igreja entende como necessário e adequado para o evento. Significa, se você tiver algum questionamento, você não vai tratar com o ministério, algum questionamento em relação ao que está imposto, o que foi deliberado, não é uma decisão do ministério, está avalizado pela igreja. Você pode me procurar, se tiver qualquer questionamento, é claro que é um direito teu, mas você procure a direção da igreja e levante o seu questionamento. O ministério ali, ele não responde por isso, isso está avalizado por aquilo que a gente entenda que é de direito e necessário. Entenda, às vezes a gente não conversou sobre isso de maneira adequada. Você sabe o que é pegar uma criança e levar para dormir fora, sob a responsabilidade desta igreja? Se algo acontece, a gente ora para que nada aconteça, mas tem uma prudência necessária. Então a responsabilidade primeira não é do ministério, é nossa como igreja. Nesse evento eu estarei lá, presbíteros estarão lá, espero que diáconos estejam lá. Nesse evento, a cada 2 horas, se for necessário, 2 consagrados estarão ali acordados durante toda a noite,
né, revezando, para poder acompanhar o necessário caminhamento. Todas as questões de segurança e de cuidado, nós estamos juntos e responsabilizando por tudo que ali aconteceu. Então, a partir de agora, qualquer evento que acontecer aqui, o evento é da igreja. Quem está conduzindo é o ministério A, B, C ou D. Mas quem está à frente, apontando direção, é a igreja. E quem responde, em última instância, sou eu. Você pode procurar qualquer presbítero, se você precisar também, e eles respondem para dar orientação ou qualquer questionamento nesse sentido. Entendido? Então, vamos orar. É um evento importante, necessário, acredito que seja. Muita igreja vai estar lá, não é para barrar, para que o evento não cumpra os seus propósitos. Pelo contrário, estará lá para dar o apoio espiritual necessário e também daquilo que efetivamente, como segurança, cuidado, apoio, for necessário. E que seja algo que a gente possa implementar com os jovens, com as mulheres, com a música, o que for feito nessa igreja. A igreja estará sendo comunicada e direcionando, seja qualquer evento for. Correto? Que Deus abençoe e não deixe de orar por esse evento que se aproxima. Bem, vamos chegando ao final, mais um final deste culto. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé e abrir o HBJ no hino 171. Temos visitas? Recados? Bacana do MCA. Inscrições abertas até o dia 28? 28? Aproximamos. 28/9. Acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro.
na instância flamboyante. O valor, deixa eu ver se não está é de R$100 por criança. Entrar em contato com a diaconisa Lohane. O dia do jovem progressista, dia 13/9, às 7 horas aqui na igreja, com o tema Profundidade na Intimidade. A ceia do Senhor, no dia 27/9, às 19h. Dia do Baião, domingo 21/9, haverá a venda de 1 kg de baião por apenas R$35. A retirada será no salão social. Para adquirir os ingressos, falar com as irmãs Jeane e Ana Carolina. Irmão, só lembrando uma outra coisa, o pregador no dia 13/9 vai ser o nosso irmão Pedro. Pedro Dias, lá da Iapa de Primavera. Vamos nos despedir com o nome oficial do Ministério Jó e logo em seguida a bênção apostólica pelo pastor Silvio. Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.